Bom, o tema que me cabe, né, é sobre seguridade social e cidadania, né, e quero também aproveitar, né, para cumprimentar o ANAPAR, a associação, a forma com que mobiliza. Eu acho muito importante, né, que trabalhadores e trabalhadoras que vertem suas contribuições para os fundos de pensão lutem, né, para controlar diretamente o destino desses recursos, né, a garantia desses direitos, né, em termos de benefícios e auxílio, né, já que nosso tema cidadania, isso é um bom exemplo, né, de mobilização em termos de cidadania. Bom, o tema, né, propriamente, né, que vocês me solicitam é falar sobre seguridade social e cidadania, né? E se me permite, né, eu vou fazer um pouco uma inversão de ordem nesse título, né, nesses 30 minutos aqui que a gente tem de exposição, né? Eu vou primeiro falar inicialmente aí dessas relações, né, entre cidadania, democracia e direitos, né? Eu vou tentar situar historicamente isso e tentando abordar, né, com nosso tempo presente, né? Vou fazer isso para que a gente possa compreender, então, as políticas da Seguridade Social como fatores da cidadania, né, na modernidade e na construção do Estado Social, porque eu acho, como o professor Gonzalo falou, fundamental, né, nesse ano, eu acho que uma das apostas determinantes é a reconstrução desse Estado Social, depois desse grande desmonte que estamos vivenciando desde 2016, né? Falar de cidadania, democracia, modernidade e direitos, né, falar dessa articulação, né, que temos entre cidadania e democracia, né? Tem um ensaio clássico, né, do saudoso Carlos Nelson Coutinho, né, chamado Cidadania e Modernidade, né, e que ele faz muito bem essa articulação, né? A democracia é o sinônimo de soberania popular, né? A presença efetiva, né, de condições sociais, adicionais, né, que possibilitam, né, ao conjunto de cidadãos a participação ativa, né, na formação do governo, em consequência, no controle da vida social. Nós temos vários tipos de democracia, inclusive, o Gonzalo anteriormente falou do controle social, que é uma das esferas importantes, né? Desde 2016, né, no Brasil, essas características centrais da democracia estão em risco, né? O golpe que derrubou a presidenta Dilma Rousseff, as próprias eleições de 2018, né, realizadas sem a presença do presidente Lula, que estava preso ilegalmente, como ficou agora mais do que comprovado, né? E esse ano, né, as ameaças constantes que a gente tem no governo, né, proto-fascista, né, que ameaça não respeitar os resultados da vontade soberana nas eleições desse ano, né? Democracia, desde Rousseau, é concebida como a construção coletiva de um espaço público, né, com a plena participação, né, consciente de todos e de todas na gestação e no controle da esfera pública, né? Então, assim, a melhor expressão da democracia é precisamente o conceito de cidadania, né, que é o que nos cabe aqui nessa discussão, né? Como que a gente pode entender a ideia de cidadania, né? O que é cidadania? Cidadania é a capacidade, né, conquistada por alguns indivíduos, né, ou no caso de uma democracia efetiva, que não é o nosso caso, pelo menos nesse momento, por todos os indivíduos, de se apropriarem dos bens socialmente criados, né, de atualizarem todas as potencialidades de realização humanas, né, aberta pela vida social, né, em cada contexto historicamente determinado. É muito importante a gente perceber que a cidadania não é dada aos indivíduos, né, de uma vez para sempre, né, não é algo que vem de cima para baixo, né, ou seja, é resultado de uma luta permanente, né, travada, né, quase sempre a partir de baixo, quase sempre pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, né, pelas classes subalternas, né? Então, assim, é sempre um processo histórico de construção e de uma construção de longa duração, né? Mas cabe também a gente compreender o tempo presente a partir de um desenvolvimento histórico, né? Ou seja, a noção de cidadania ela não ela é muito antiga, né? Ela não nasce no mundo moderno, embora aqui no tempo presente
ela tem encontrado a sua máxima expressão, né? Se a gente for lá no passado, a gente vai encontrar que as teorias sobre cidadania vão apontar, né, que lá para a Grécia clássica, né, antiga, antes de Cristo, né? Ou seja, veja, né? Por que isso? Né? Porque os gregos foram os primeiros a conhecer as formas de democracia, né? Pelo menos na qual você tinha um número amplo de pessoas que iam interferir ativamente na esfera pública, né? Que iam contribuir para a formação de governo, né? Veja, foi o Aristóteles que vai definir a partir disso o que é o cidadão, né? Para ele, cidadão era todo aquele, né, que tinha o direito, né, e, portanto, também o dever de contribuir, né, para a formação de um governo, né, participando, né, ativamente das assembleias, né, nas quais se tomavam as decisões, né, que se envolviam a coletividade, que se exerciam os cargos, né, que executavam essas decisões. Mas é claro, né, que, como é de nosso conhecimento, que a teoria e a prática de cidadania entre os gregos está longe, né, dessa dimensão universal que a gente conhece hoje, né? Cabe lembrar que estavam excluídos desses direitos escravos, mulheres, estrangeiros, né? Os quais, em conjunto, constituíam mais de 3/4 da população adulta ateniense. Tenha atenção nisso, né? Porque vamos pensar a construção depois histórica da cidadania no Brasil e vamos ver que o nosso caso também é de muita exclusão, né? Inclusive, Gonzago falou aí, né, do atendimento no SUS e como que se processa em relação a negros, negras, né? E, enfim, né, toda a discriminação que temos na sociedade brasileira, né? Então, assim, bom, no mundo moderno, né, a ideia de cidadania ela está organicamente ligada à ideia de direitos, né? Entre eles os direitos sociais, né? Portanto, nessa composição, aqueles direitos que integram a seguridade social, como a previdência, a saúde e a assistência social, né? E os direitos, né, são fenômenos sociais, né? São resultados da história, né? Os direitos efetivos, ou as liberdades concretas, né, no quadro da vida social do Estado, só vão ocorrer a partir da garantia pelo Estado, né? Ou seja, as demandas sociais elas só vão vamos dizer assim, vão se configurar nos direitos quando são satisfeitas, quando são assumidas nas e pelas instituições, né, que vão assegurar uma legalidade positiva, né? Os direitos têm sempre na sua primeira expressão uma forma de expectativa de direito, né? Ou seja, são as demandas que são formuladas, né, pelo conjunto de classes sociais ou de grupos sociais e que precisam ser institucionalizadas, né? Então, nesse aspecto, né, pensando a cidadania moderna e a sua evolução, né, acho que muitos de nós conhecem, né, o sociólogo britânico, né, Theodore Marshall, né, que vai definir lá os 3 níveis de direitos da cidadania. E, obviamente, essa definição dele é baseada na história da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né? Ou seja, quando ele vai traçar a ordem cronológica, né, para o surgimento desses direitos no mundo moderno, né? Então, ele vai descrever um processo, né, que passa pelos direitos civis, pelos direitos políticos, né, e finalmente vai chegar aos direitos sociais, né? Então, assim, essa ordem, né, não vale para inúmeros países, né, incluindo o próprio Brasil, né? E fora uma série de questões críticas, né, sobre essa própria formulação do Marshall, né, como essa ideia de geração ou de sucessão, né, pode dar uma falsa ideia de uma escala linear, né? Por exemplo, né, se a gente pega aqui o caso do Brasil, né, as primeiras décadas lá do século XX, né, registraram avanço em relação aos direitos sociais, né? Inclusive aqueles que são embrionários daquilo que seria a Seguridade Social na Constituição Federal de 1988. Né? Mas lá atrás há poucos exemplos, né, há poucos avanços para os direitos civis. A gente tem lá no passado, por exemplo, a Lei Eloy Chaves, né, que é originária da nossa Previdência, a Constituição de 34, né, a própria Era Vargas, né, e durante o Estado
novo é marcado por um conhecimento, um reconhecimento de um conjunto de direitos sociais, bem antes da efetivação de direitos civis. Né? Cabe lembrar que o presidente Vargas é conhecido, né, pela CLT, fixação do salário mínimo, mas ao mesmo tempo é um opositor ferrenho de direitos, como o direito de liberdade de imprensa, de associação, ou direitos políticos. Né? Então, ou seja, você tem aqui um caso de um exemplo, né, que esses direitos surgem primeiro aqui no Brasil. Né? Então, e também uma outra observação crítica que é importante para o debate atual e que eu acho que vai estar na ordem do debate eleitoral e de construção do Estado Social no Brasil, diz respeito à própria questão do financiamento desses direitos, né? Porque na fundamentação teórica, né, há um entendimento que esses direitos de segunda geração, os direitos sociais, né, são direitos prestacionais, né, são direitos onerosos, né, em relação aos direitos de primeira geração, né, que seriam direitos negativos, não onerosos. Né? Isso, na realidade, é um equívoco, né, porque essa linha, né, de você advogar que direitos civis e políticos, né, como direitos de liberdade, teriam um status negativo, né, pois significam não agir por parte do Estado, enquanto direitos sociais e econômicos, portanto, direitos de igualdade, né, teriam um status positivo, né, já que significaria a necessidade de agir por parte do Estado, portanto, implica em gastos orçamentários, né, é um contrassenso, né, ou seja, porque pegamos, por exemplo, o caso aí do direito à saúde, né, que vai integrar a Seguridade Social. A saúde como direito social, né, seria classicamente considerado um direito de segunda geração, né, porque vai demandar gastos públicos, onerar o Estado. Né, mas a efetivação da saúde também é caracterizada como não agir. Né? Por exemplo, né, quando o Estado é impedido de editar normas que afetam a saúde da população, ou proibido, né, ou age, né, no sentido de violar a integridade física e psíquica das pessoas, né, no caso de torturas e maltratos. Né? Então, você tem um caso típico que necessita a intervenção do Estado e é necessário para a garantia da cidadania. Ou pega essa gestão desastrosa que foi da Covid-19 do governo federal, que levou à morte, né, de mais de 600 mil brasileiros, né? Uma proporção incrível em relação ao mundo. Né? Bom, mas mesmo os direitos, né, aí, né, tratado pelo Marx como civil, político e social, é importante, né, porque ele traz essa dimensão histórica, processual, que a gente poderia, inclusive, incluir outros. Atualmente, não vou fazer isso por uma questão apenas de tempo. Né? Os próprios direitos civis, né, por exemplo, Marx chamava esses direitos necessários para a emancipação humana, né, são extremamente necessários, né, mas eles precisam ser colocados, né, em termos fundamentais. Né? Por exemplo, né, o direito à propriedade, né, muitas vezes que se acusam, né, os setores mais esquerdos, ou agora que está tão criticado pelo atual governo, né, os marxistas, etc. Né? Bom, ele precisa ser requalificado, né? Ou seja, você defende que esse direito se torne universal na realidade, se garanta a todos a apropriação do fruto, né, do próprio trabalho, né, a propriedade. Né? Então, a propriedade não pode ser privilégio de poucos, né? Tem que ser ao contrário, socializada, universalizada, né? Ou seja, então, assim, pensando a cidadania plena, me parece ela muito incompatível com o capitalismo. Né? Se a gente mirar lá naquela cidadania nesse sentido. Né? E da mesma coisa, a cidadania plena se realiza com democracia plena. Né? Ou seja, isso é fundamental. Né? Ou seja, e isso, bom, temos a ver também com os direitos civis. Né? Você tem uma série de problemas historicamente, né, para a consolidação disso. Né? Os próprios países europeus só consolidaram isso no século XX. Né? No Brasil, pega o próprio direito
no sentido do direito político, né, da garantia total do voto, né, e só é garantido na Constituição de 1988, né, quando finalmente, por exemplo, vai suprimir a proibição de votos aos analfabetos. Né? Então, eu digo isso por quê? Né? Porque a luta da seguridade social, dos direitos sociais, ela não pode ser descasada do conjunto dos direitos que asseguram e devem assegurar aos brasileiros e brasileiras a cidadania plena, né? Ou seja, a generalização dos direitos políticos, né, até o mesmo nível de sufrágio, é fundamental, e ele foi resultado historicamente da luta da classe trabalhadora. Eu estou fazendo vamos dizer assim, um parênteses nesse sentido, né, nesse tema que me foi me dado, porque me parece que isso está de novo na ordem do dia no Brasil, né, diante das ameaças diárias, né, à participação política e o respeito ao próprio sufrágio. Né. Mas vou retomar aqui os direitos da cidadania no sentido dos direitos sociais, né, que engloba a seguridade social. Né. São direitos que permitem a participação mínima na riqueza material e espiritual criada pela coletividade. Né? Então, esses direitos, né, começam, né, desde o reconhecimento da educação pública universal, laica, gratuita, que novamente no Brasil ameaças e ataques, né, como assistimos essa semana. Né? E mais tarde, né, um conjunto de direitos sociais foram sendo consolidados, né, ao longo da própria história do capitalismo, né, como direito à saúde, à habitação, à previdência pública, à assistência social, né? Direitos que englobam as políticas sociais da seguridade social, que terminam por gerar o que tem sido chamado na literatura, nas pesquisas, né, tão combatidas por esse governo, de welfare state, né? Ou estado de bem-estar social, ou como eu prefiro chamar, do estado social. Né? Então, esse processo, né, é necessário muita luta para se tornar efetivo. Né? Ou seja, não basta simplesmente você ter assegurado na legislação tais direitos. Né? Ou seja, o que eu quero dizer, né? A presença de tais direitos na Constituição, nas constituições dos países, né, o seu reconhecimento legal não garante automaticamente a sua efetiva materialização. É um bom exemplo aí do caso do direito à saúde. Né? Ou seja, mas embora, né, a conversão dos direitos sociais em direitos positivos são fundamentais, né? Ou seja, é importante assegurar reconhecimento legal. Isso já facilita a luta, né, para torná-los efetivo, um dever do Estado. Né? Então, assim, isso é importante, conquistas, né, da classe trabalhadora. Né? Então, são fundamentais. Assim como vamos dizer, né, a materialidade desses direitos, a operacionalidade desses direitos por meio das políticas sociais. Né? Então, assim, com esse prisma, eu vou aqui direcionar o debate, então, da seguridade social. Né? A partir disso, eu acho que a gente consegue pensar a seguridade social como indutora da cidadania. Né? Veja, desde a sua origem, né, nos Estados Unidos, né, até a sua ampliação no segundo pós-guerra, né, a partir do relatório de Beveridge. Né? Ou seja, a ideia contemporânea da seguridade social, né, vai se desenvolver gradualmente, né, a partir, né, primeiro, né, da lei da seguridade social, né, do presidente Roosevelt nos Estados Unidos, que tinha algumas limitações, ao informe Beveridge na Inglaterra em 42, né, quando vai ocorrer, né, um processo apontando a universalização. Né? Isso vai ser seguido por um conjunto de países, né? Ou seja, porque esse plano ele vai romper a lógica do seguro social, né? Apontar para um sistema de seguridade social que tem entre seus princípios fundamentais, né, poder proporcionar segurança dos rendimentos, combatendo a miséria, né, a fome. Né? Lembre-se que o relatório é desenvolvido já durante o período da guerra, para entrar em vigor, né, após o final da guerra.
Então, as ideias beveridgianas, né, elas passam pela tese que, para evitar a interrupção da capacidade produtiva ou a miséria, né, é necessário você aperfeiçoar o seguro social. Né? Veja, são 3 direções que estão colocadas lá nos relatórios e que penso que ainda temos a necessidade de discussão no Brasil. Né? Ou seja, estender o seguro como objetivo de abranger a todas as pessoas excluídas. Né? Temos quase metade da população economicamente ativa fora da proteção do seguro social no Brasil. Ampliar os objetivos do seguro social para compreender o maior número de riscos, né? E aumentar o valor dos benefícios. Né? No Brasil, um conjunto contra as reformas, a gente vive um processo longo e vigoroso de achatamento, né? Desde a reforma de 18 de setembro de 1998, da emenda constitucional 20, lá no Fernando Henrique Cardoso, até a PEC desse desgoverno atual. Né? Então, assim, são direções essas apontadas lá que eu acho que são desafios importantes para a Seguridade Social, inclusive hoje no Brasil. Né? Ou seja, e o plano ele abrangeu todos os cidadãos. Né? Cabe lembrar que ele é financiado por impostos de toda a sociedade, não é tão necessário no debate atual, né? Aqui no nosso caso. Né? O plano também é responsável, por exemplo, pela nacionalização da medicina, né? na Inglaterra. Né? Você tem um conjunto de proteção que vai envolver, né, pensões não contributivas, né, para viúvas, órfãos, né, anciões, seguros de saúde, seguro de acidente, né? Tanto que a imprensa popular à época chamou, né, do nascimento até a morte. Né? No Brasil, a Seguridade Social foi um longo caminho, né? Quase 5 décadas, né, depois da Europa, né, para a sua implantação. E ocorreu apenas de forma parcial. Ainda que o relatório de Beveridge chegou aqui no Brasil em 1943. Nós temos uma tradução da José Olimpo, né, desse período e é citado ainda no governo Vargas. Né? Mas é somente a Constituição de 88 que vai introduzir efetivamente a Seguridade Social. Né? Mas antes disso, nós tivemos a CAPES, o IAPS, né? A Lei Orgânica da Previdência Social em 60, né? Ainda nos anos de chumbo da ditadura militar, o SIMPAS, né? E aí, pensando que a ideia da cidadania, que eu falei anteriormente, no começo, né? Veja, no Brasil, historicamente, antes da Constituição, levou, né, o saudoso Vanderlei Guilherme dos Santos, né? Grande cientista político, estudioso brasileiro, a cunhar uma expressão de cidadania regulada, né? Ou seja, porque o Estatuto da Cidadania no Brasil era válido, né, somente para trabalhadores que tinham ocupações regulamentadas em lei. Né? Os restantes eram pré-cidadãos. Né? Como a gente está em período de muito retrocesso nos últimos anos, a gente está de novo, né, retroagindo a categoria de pré-cidadãos. Né? Ou seja, Vanderlei Guilherme dos Santos, à época, se referia a trabalhadores urbanos, autônomos, empregados domésticos que não tinham proteção, e os próprios trabalhadores rurais. Né? Ou seja, isso reforçava a estrutura de desigualdades sociais no Brasil. Né? Ou seja, uma vinculação, uma excludente vinculação entre acumulação e equidade. Né? Bom, com a Constituição de 88, né, a partir da pressão dos movimentos sociais, sem dúvida, né, em termos de política social, um dos maiores avanços, e fundamental como fator de cidadania, é a adoção do conceito de seguridade social. Né? Então, a gente vai ter aqui a incorporação da política de saúde, de previdência, assistência no mesmo patamar. Né? Como é de nosso conhecimento, a Constituição universalizou o direito à saúde, em que pese todas as dificuldades de tornar efetivo. Reconheceu a política de assistência social, né, como uma política pública, né, quem dela necessitar, universalizou a previdência social, o acesso, pelo menos, ainda que mediante contribuição, mas criou, por exemplo, a categoria do segurado especial na área rural. Né, que eu penso, por exemplo, que deve ser estendido isso à área urbana. Né? Ela igualou os benefícios dos trabalhadores urbanos e rurais. Contudo, né, a edificação desse Estado social, né,
previsto na Constituição de 88, ele ficou muito aquém, né? Ele ficou incompleto, né? A realização progressiva desses direitos sociais, né? Buscando a redução de desigualdade, né? Ele requer, né? Deveria requerer instituições apropriadas, financiamento adequado, né? Um arcabouço político, jurídico e administrativo para a implantação, o que não ocorreu, né? O próprio desmonte da Seguridade Social começa por o esvaziamento do fundo público que deveria financiar a Seguridade Social. Você apropriar do fundo público para financiar despesas financeiras com juros e amortização da dívida, né? A gente escreveu um belíssimo artigo 6º na Constituição dos direitos sociais, né? Poderia dar uma projeção de uma Seguridade Social, inclusive ampliada, né? Ou seja, mas nos anos 90, né, marcado pelo neoliberalismo, a gente não teve uma economia política, né, orientada na sustentação de políticas sociais transformadoras, né? Então, a gente acabou sendo prisioneiro, né, de um incremento moroso, de um subfinanciamento de recursos orçamentários, né, um desmonte, em parte dessas aspirações, né, mais radicais de distribuição de renda, de riqueza, enfim. Toda essa desertificação neoliberal, né, e as contras-reformas, né, do Estado brasileiro, eles vão, né, acabam ferindo, né, quase de morte os direitos da cidadania nas políticas sociais, né, ou nas políticas sociais. Em especial, o surrupiamento, né, dos recursos da Seguridade Social, o ataque aos direitos previdenciários. Cabe lembrar que não tem mais nenhuma vírgula ou nenhum artigo original, né, daqui que foi escrito na Constituição de 88, um tocante ao direito previdenciário, né? Isso envolve, né, uma enorme disputa do fundo público, né? Quem vai financiar o Estado, da questão tributária, né? Ou seja, da capacidade que o Estado vai ter para fazer essas intervenções, né? Nós estamos não só uma enorme regressividade tributária, não tributação de lucros e dividendos, não regulamentação de imposto sobre grandes fortunas, ao mesmo tempo em que direitos foram sendo transformados em mercadorias, a serem compradas no mercado. As instituições financeiras hoje têm parcela dos lucros vinculado ao que os bancos estão chamando de produtos da Seguridade Social. Então, eu acho que isso é uma questão desafiadora a ser enfrentada e retomada de construção desse Estado social. Mas mesmo com esses ataques e com um conjunto aí de contra-reformas, né, com essa ideia de um ajuste fiscal permanente, né, com austeridade fiscal, com DRU, né, com renúncias tributárias, eu não posso deixar de assinalar nesses minutos finais a emenda constitucional 95, né, que tem um efeito devastador sobre as políticas sociais, congelamento, a estagnar os recursos da política de saúde, a um desmonte do sistema único de assistência social, né? Mesmo o Auxílio Brasil tem 2 milhões de pessoas fora, né, diante da fome e do desemprego, né? Essa emenda é o fim de uma possibilidade de um pacto civilizatório. Sem dúvida, o novo governo, se vai ser um governo certamente de mudanças que a gente vai eleger, ele vai fazer um revogaço dessa situação, né? Ele vai reconstruir, né, um processo desse Estado social, né? Ou seja, você tem que reestabelecer isso. Porque, veja, a Seguridade Social, mesmo com todos esses ataques, ela cumpre um papel fundamental no Brasil, né? Ou seja, você tem 36 milhões de benefícios sendo pagos, né? 31 milhões de benefícios previdenciários, quase 5 milhões de benefícios assistenciais de BPC. Né? O próprio Auxílio Brasil, vindo do extinto Bolsa Família, tem 18 milhões sendo pagos. Né? O SUS atende direto e indiretamente toda a população brasileira. Né? Tem uma pesquisa da Datafolha 2018 que 77% dos brasileiros consideram o atendimento no SUS bom, ótimo, regular. Isso é quase um milagre, né? Depois de mais de 30 anos de subfinanciamento. Né? Você um sistema que atende 150 milhões de brasileiros. Portanto, né, pensando os direitos sociais, em particular a Seguridade Social, não resta dúvida, né, que as políticas sociais de previdência, assistência
social e saúde são basilares e indutoras de cidadania, né? E acredito, né, que esse evento ANAPAR pode dar boas contribuições, né, de reconstrução do Estado social e de direitos no Brasil, e com urgência, né? Isso é uma questão fundamental para a cidadania brasileira. E espero também, para encerrar, que esse seja um Estado social orientado por todos os meios, né, para produzir equidades e reduzir toda a desigualdade injusta, né? Deve ser constituído como antissexista, antirracista, antipatriarcal, não elitista, né, e radicalmente democrático, né, em sua forma de decidir suas políticas e eliminar a exploração humana e de destruição do ambiente, né? Então, assim, eu acho que um princípio basilar dessa reconstrução no século XXI deve ser a eliminação das desigualdades, né? Seja de classe, de gênero, de raça, de cor e de etnia. Só assim a gente pode efetivamente falar, né, na construção de uma cidadania plena, né, para toda a sociedade, né? A transformação, de fato, de um Estado social de direitos no Brasil para fazer intervenções sistêmicas desse Estado na esfera política, econômica e sociocultural.